Imagine, então, um exemplo bem simples, talvez você já percebeu isso no seu cotidiano. Você tem um pedaço de madeira. Então eu tenho um pedaço de madeira e eu tenho um martelo. Eu vou dar a mesma martelada, ou seja, eu vou aplicar a mesma força. Eu vou pegar um prego, eu vou colocar o prego e a ponta do prego vai encostar aqui na madeira. Então você vai pegar um prego, você vai colocar o prego nessa posição e você vai martelar sobre o prego. Okay? Você vai dar uma martelada, você vai aplicar uma força. Então você tem essa ponta do prego, vai ficar em contato com esse pedaço de madeira. Essa é uma situação. Na outra situação, você vai utilizar o mesmo pedaço de madeira, só que agora você inverteu o prego. Você, por algum motivo, quis fazer um experimento, você colocou a ponta do prego para cima. Então você colocou essa ponta do prego para cima e você vai martelar essa situação aqui, o prego. Percebam que a força é a mesma. Você vai aplicar a mesma força nessa situação e nessa situação. Pergunto, considerando que a madeira é a mesma, o prego é o mesmo, em qual situação será muito mais fácil o prego entrar na madeira? Mesmo que você não tenha estudado física, você vai com certeza afirmar, qualquer pessoa, eu imagino, grande maioria, se não todas as pessoas, vão dizer que certamente o prego vai entrar na madeira quando ele é pregado desse jeito. É muito difícil você conseguir fazer o prego entrar na madeira se você fizer esse procedimento. Por que isso ocorre? Percebam que a força é a mesma nas duas situações. Essa na situação e na situação 2, a força é a mesma. Mas para o prego entrar na superfície, depende da área de contato. Ocorremos então, podemos representar agora, utilizando alguns conceitos físicos, a situação da seguinte forma. Você tem uma força atuando sobre o prego, que vai ser aplicada também na madeira, e você tem uma força também sobre o prego, só que ele está colocado de outra forma. A força é igual, mas o efeito dela nesse ponto e nesse ponto será diferente. O que ocorre então? Sem dúvida, você talvez já deve ter observado isso na prática, se você já martelou alguma coisa, já pregou algo, né? Você utiliza o prego dessa forma. Por quê? Porque essa área de contato ela é menor. Mas o fato de eu diminuir a área de contato ou aumentar a área de contato modifica a força que é realizada? Não. A força é a mesma. O que modifica é a pressão. Então vamos agora utilizar um outro conhecimento da física, que é o conhecimento de pressão. Qual é a definição de pressão? Vamos imaginar aqui uma superfície. Essa superfície, você tem uma superfície aqui, e você vai aplicar uma força. Você vai aplicar uma força formando 90 graus com a superfície. Como é uma força que forma 90 graus com a superfície, podemos chamar essa força de força normal. Normal à superfície. Então, quando falamos de pressão, vamos pensar aqui, ó, uma força que forma 90 graus com essa superfície. Então, essa superfície de contato aqui. A pressão, ela é definida pela força dividido, essa força aplicada, formando um ângulo de 90 graus, dividido por essa área de contato. No caso, a área de contato da ponta do prego com a madeira. Então, a pressão, não vamos confundir, pessoal, pressão com força. Para você realizar, para que você tenha uma pressão, sim, você precisa de uma força, pela própria definição. Mas pressão não é a mesma coisa que força. Pressão, inclusive, é uma grandeza escalar. Força é uma grandeza vetorial. Força tem módulo, direção e sentido. Pressão não tem direção e sentido. Pressão é uma grandeza escalar. Então, temos aqui a força aplicada ao ângulo de 90 graus com a superfície.
e você tem essa área de contato. Então, quando você divide essa força perpendicular à superfície pela área de contato, você obtém a pressão. Vamos observar agora o seguinte: se essa força é a mesma, se essa força mantém-se constante, a pressão é inversamente proporcional à área. Ou seja, quando a área de contato é grande, a pressão é pequena. Quando a área de contato é pequena, a pressão é grande. Então, vamos analisar agora novamente essas situações iniciais. Vamos imaginar que você vai cortar um alimento. Só que você vai utilizar a faca que não está afiada e depois você vai utilizar a faca afiada. Você pode aplicar a mesma força nas duas situações, mas a pressão não é a mesma. Porque a pressão depende da força, mas depende da área de contato. Quando você vai afiar a faca estava cega e você foi lá, tritou, o que você fez foi diminuir a área de contato. E ao diminuir a área de contato, vamos observar essa equação. Quando diminuímos a área de contato para uma mesma força, diminuindo a área de contato, você aumenta a pressão. E esse aumento de pressão faz com que, essa grande pressão, faz com que seja possível cortar um alimento. No caso das raquetes de neve, o que você quer fazer é o oposto. Porque se você tiver uma pressão muito grande, a pessoa vai afundar na neve. O que é feito então? Quando você utiliza essa raquete de neve, quando uma pessoa utiliza as raquetes de neve, o que acontece é que você aumenta a área de contato. Percebam que aumenta a área de contato. A força que a pessoa faz no chão não muda, porque a massa dela é a mesma e, consequentemente, o peso será o mesmo. Então, a força é a mesma. Mas quando você aumenta a área de contato, você diminui a pressão. Como a pressão é reduzida, o que ocorre? Fica muito mais difícil a pessoa afundar na neve. O mesmo acontece com o faquir. No caso do faquir, você tem a pessoa que está sentada então sobre uma cama de pregos. Você tem um aumento da área de contato. Como você aumentou a área de contato, você diminuiu a pressão. Como a pressão ficou menor, você tem uma pressão menor, é muito mais difícil a pessoa se machucar. Então, quando falamos em pressão, pressão não é a mesma coisa que força. A pressão ela está relacionada com uma força que forma 90 graus com uma superfície, dividido por essa área de contato. Então, uma pressão grande é capaz, por exemplo, de cortar um objeto. É capaz de furar um objeto. Então, o que ocorre, aliás, em uma pressão pequena, você tem um resultado oposto. Antes da gente passar para o próximo slide, observem o seguinte: pressão é força pela área. Qual é a unidade da força? Newtons. A unidade da área, metro vezes metro, metro quadrado. Vamos observar mais para frente que existem outras unidades, mas a unidade, utilizando apenas a equação, é Newton por metro quadrado. Na física, nós costumamos homenagear cientistas. Temos o Newton, temos o Joule, temos o Watt. Vamos homenagear outro cientista, que é o Pascal. Então, ao invés de falarmos Newton por metro quadrado, vamos falar agora em Pascal. Vamos avançar um pouco. Vamos observar novamente esse exemplo do prego. Quando você prega, você vai pregar o prego dessa forma, você vai martelar o prego com o prego dessa forma, situação 1, e na situação 2. A martelada é a mesma. Então, a força aplicada foi a mesma. Então, força 1 igual a força 2. Agora, a área de contato. Vamos analisar aqui. Já sabemos que a força na situação 1 é a mesma na situação 2. Área de contato na situação 1. A área de contato na situação 1 é menor do que a área de contato na situação 2. Vamos observar essa equação. Pressão é a força pela área. Se a força é a mesma, nas duas situações, basta analisarmos a área.
Quando a área é grande, a pressão é pequena. Muito mais difícil de cortar um objeto. Quando a área é pequena, a pressão é grande. Então, temos que na primeira situação, a área de contato é pequena. É menor do que na situação 2. Então, a pressão na situação 1 é maior do que a pressão na situação 2. Então, esse objeto, esse prego, ele entra mais facilmente na madeira porque não é porque a força é maior, mas é porque a pressão é maior. Então, a pressão na situação 1 é maior do que a pressão na situação 2, mesmo a força sendo igual. Temos que a pressão nessa situação 1 é maior do que a pressão na situação 2. Por que isso ocorreu? Porque você diminuiu, porque a área de contato é menor. Porque houve em relação ao 2 uma diminuição da área de contato. Vamos analisar então a unidade de pressão. Então, o que significa essa pressão? Pressão, força pela área. Vamos imaginar aqui uma força de 1 newton numa placa de 1 metro por 1 metro. 1 metro vezes 1 metro, para você calcular a área de um retângulo, por exemplo, de um quadrado, basta multiplicar os lados. 1 vezes 1 é 1, metro vezes metro, metro ao quadrado. Então, essa pressão, ela vai ser dada a força de 1 newton numa área de 1 metro quadrado. 1 newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Quando a gente escreve Pascal, então Pascal eu só vou representar por PA. A gente pode até escrever minúsculo aqui. Então 1 Pascal, PA, é igual a 1 newton por metro quadrado. Então ao invés da gente utilizar newton por metro quadrado, vamos utilizar Pascal. Mas 1 Pascal é igual a 1 newton por metro quadrado. Importante. Pessoal, importante para vocês anotarem no caderno de vocês, ok? 1 metro tem 100 centímetros. Se eu elevar esse lado ao quadrado, é a mesma coisa que elevar esse lado ao quadrado para mantermos a igualdade. 1 metro ao quadrado é a mesma coisa que 100 centímetros vezes 100 centímetros. Então, 1 metro quadrado é igual a 10 mil centímetros quadrados. Então, não vamos confundir. 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 metro quadrado é igual a 10 mil centímetros quadrados. Quando a gente fala em pressão, nós vamos ver isso em assuntos posteriores, nós vamos utilizar uma outra unidade, que é a atmosfera, o ATM. 1 ATM é aproximadamente igual a 100 mil pascal. Sei? Ok? Então, pascals, 100 mil pascals, 1 ATM igual a 100 mil pascals. Ou seja, um ATM é igual a 100 mil newtons por metro quadrado. Vamos dar alguns exemplos. Vou fornecer 3 exemplos nessa videoaula sobre o assunto pressão. Então, vamos revisar, antes da gente iniciar. A pressão vai ser definida como a razão entre essa força, é uma força perpendicular à superfície. Uma força que forma 90 graus com a superfície, dividido por essa área de contato.